Não importa chamar de dom do Espírito Santo, não importa que se chame de sexto sentido, o que importa é saber que através desse dom do Espírito Santo, ou desse sexto sentido, aqueles que estão encarnados conseguem contatar aqueles que estão desencarnados. Dessa forma, os Espíritos estão chamando-nos a pensar mais alto, porque todos nós somos espíritos. Não estamos na Terra para um passeio, para um convescote, para um piquenique. Estamos na Terra para uma missão de saber e de sentir. Uma missão que atua sobre a nossa inteligência e sobre o nosso sentimento. O que levou o Espírito de verdade a nos deixar apenas 2 mandamentos. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo. Cabe a nós, os espíritas, ou aqueles que são simpatizantes, que se aproximam desse manancial abençoado do Consolador, que possam ler, estudar, para compreender e se libertar. Há pessoas que têm tanto medo de espíritos, que não tocam em livro espírita, como se ao tocar no livro espírita, alguma coisa os fosse dominar. Como se ao tocar um livro espírita tivessem que se tornar espíritas. Como se ao ler um livro de história, nós nos convertêssemos em historiadores. Como se ao ler um livro de matemática, pudéssemos nos tornar matemáticos. Não. Diminuímos a ignorância histórica. Diminuímos a ignorância matemática. Quando lemos um livro espírita, diminuímos nossa ignorância em torno dos espíritos ou do espiritismo. É deste modo que em toda parte estão os espíritos. Em dada ocasião, tendo acabado de atender a um programa de conferências numa cidade do interior mineiro, um casal muito querido aproximou-se de mim, informando-me que a organização local tinha estabelecido que eu iria ficar hospedado em casa deles. Era um casal jovem, casado há 5 ou 6 anos, com uma criancinha pequena de 1 ano e pouco, e moravam numa fazenda próxima de onde eu estava. Chegamos à noite na fazenda, mas pude perceber que as coisas estavam nos seus lugares, tudo arrumadinho. A casa grande da fazenda onde eles moravam tinha sido reformada, mantivera os traços originais, mas tudo era novo. O mobiliário interno era antigo, madeira maciça, escura. Depois das falas comuns, das trocas de impressões, de tomarmos um chá para dormir, o casal levou-me até ao quarto onde eu ficaria. Nos despedimos para, na manhã seguinte, nos revermos do café da manhã e eu seguir meu rumo. Adentrei o quarto, tranquei a porta, higienizei-me para descansar. A cama era alta, bem antiga. Subi na cama, deitei-me e estou fazendo a minha evocação mental, agradecendo a Deus pelo dia, quando comecei a ouvir um gemido. Longe. Imaginei que por perto da casa grande houvesse casa dos caseiros, dos funcionários da fazenda, e que alguém estivesse àquela hora da noite sentindo-se mal. Dali a pouco o gemido estava mais próximo, mais alto, e eu imaginava que alguém estivesse passando perto da janela, levando alguém para um hospital para ser socorrido. Mas dali a pouco eu me dei conta de que o gemido estava dentro do meu quarto. Retirei o lençol que me cobria, aguçei a audição, e além de ouvir o gemido de alguém ranzinza,
divisei uma mulher diante de mim na escuridão do quarto. Era uma senhora que aparentava ter mais de 80 anos, muito magrinha, com muitas rugas, os cabelos brancos guardados por um lenço amarrado atrás. Pude ver as rendinhas da gola do vestido de floritas, que ia até os pés, sem cinto, embora o vestido fosse cinturado. Olhei aquela mulher de olhar vazio e de expressão desesperada. Assentei-me na cama, eriçado totalmente. Elevei meu pensamento a Jesus para que eu pudesse ser útil àquele espírito. E perguntei-lhe o que é que eu podia fazer para ajudá-lo. E o espírito me disse, batendo numa das mãos com a outra fechada: eu quero pedir para você falar para minha filha que eu quero a minha santinha de volta. Ela não tinha nada que se desfazer da minha santa. E eu pensei comigo, quem será a filha dessa senhora? Falei, quem é a sua filha? Ela me respondeu, é a dona desta casa, a que trouxe você para cá. Digo, e é minha filha. E ela se desfez da minha santa sem minha autorização. Digo, meu Jesus, você vai dar esse recado a ela? Eu digo, darei, pode deixar. Vou procurar uma oportunidade para dar esse recado. Enquanto ela não trouxer de volta a minha santa, eu não vou ter sossego. Veja no altar como está faltando a minha santa. Na escuridão do quarto eu via o espírito, mas eu não via mais nada. Veja como está faltando. Eu digo, pode deixar, minha senhora. Eu lhe garanto que vou transmitir seu recado. E o espírito começou a desaparecer diante da minha percepção. Quando o espírito desapareceu, quem é que disse que eu dormia mais? Aí eu levantei, acendi a luz e vi em cima de um móvel, eu não tinha prestado atenção, um desses antigos oratórios que as famílias antigas, principalmente nas fazendas, guardavam em casa, com várias imagenzinhas. Eu não notei falta de nenhuma, porque eu não sabia que estavam ali. Mas no dia seguinte, eu passara a noite inteira em claro pensando naquela mulher, no quanto os espíritos ficam presos no além por quinquilharias. E fomos à mesa do café, e ela, muito prazenteira com seu esposo, me perguntou, e aí, professor, dormiu bem? Digo, bem, graças a Deus. Eu só não completei para dizer bem mal, né? E conversa vai, conversa vem. Eu lhe perguntei, escuta, por acaso a senhora se desfez de alguma imagem do oratório lá do meu quarto? E ela pensou, sim, havia uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, uma imagem de resina que era da minha mãe. E como minha tia, irmã de minha mãe, adorava essa imagem, eu dei de presente a ela. Digo, mas a senhora trate de buscar. Por quê, professor? Porque sua mãe está agoniada no além. Porque a senhora desfez da imagem do oratório dela sem pedir licença. Como é que eu vou fazer agora para pegar com o titio? Eu falei, é um problema da senhora com sua tia e sua mãe. Eu sugiro, porque sua mãe falou que a imagem foi tirada sem a autorização dela. Pegue com sua tia de volta, coloque no mesmo lugar, peça autorização à sua mãe. Porque mesmo aqui na terra nós somos assim. A gente até daria, mas depois que passasse por nossa ordem. A gente é assim. A velha fazendeira também. Depois a senhora pede licença à sua mãe para dar a imagem à sua tia. O senhor acha que eu devo fazer isso? Acho, porque senão sua mãe não vai ter sossego, conforme ela me disse que não vai ter. Não soube do desfecho, porque não mais voltei àquela cidade. Mas uma demonstração a mais para mim, de que os mortos estão de pé. Os mortos vivem e estão sempre a chamar-nos ao pensamento mais alto, para que nos libertemos dessa quinquilharia. Nós todos somos espíritos.
Não importa aqueles que têm medo, aqueles que negam, todos somos espíritos. E se somos espíritos, é importante nos perguntemos o que é que nos cabe fazer aqui na Terra. As velhas perguntas irrespondidas da humanidade, até que chegasse o Espiritismo. Quem sou eu? De onde eu vim? O que é que me cabe fazer na Terra e para onde irei depois da morte? Daí então, aqueles nossos entes queridos, que se foram, continuam de pé. Às vezes, onde chego, encontro pessoas cheias de boa vontade, de sentimentos verdadeiros, que me pedem mensagens dos seus entes queridos. Às vezes repito o que dizia o velho Chico Xavier, de saudosa memória: o telefone do além toca de lá para cá. Embora haja muita gente hoje inventando mensagem para engabelar os outros, isso não cabe aos médiuns espíritas. Enquanto muita gente recebe hoje algumas dessas mensagens falsas, descobrem a falsidade e depois culpam o espiritismo, afirmam que foram iludidas pelo espiritismo ou pelos espíritas. E isso é uma inverdade, porque o espiritismo nunca nos mandou sair catando mensagens aqui e ali. Disse-nos isto sim, conforme as páginas finais do Evangelho segundo o Espiritismo, para que aprendêssemos a orar pelos nossos mortos, oração pelos que desencarnaram. Mas não pede para que nós saiamos a chamá-los como se não tivesse bastado a vida deles na terra. Nosso pai, nossa mãe, cansaram-se para nos criar, para nos dar um caminho, para nos orientar. Às vezes ouvimos seus conselhos, às vezes não. E depois que eles se libertam de nós, a gente ainda fica puxando-os para baixo, querendo que continuem a dar-nos a mamadeira que deram a vida inteira. Não temos a noção de que os nossos entes queridos desencarnados não têm apenas a nós que ficamos como seus entes queridos. Quando vieram para a Terra, deixaram no além a continuidade da família que os espera voltar vitoriosos. Daí que ninguém saia catando mensagem dos seus mortos, porque poderão ter sérias frustrações. A saudade que a gente tem não se cala com a mensagem que a gente recebe. Pelo contrário, é como quem está habituado ao cafezinho. Daqui a pouco é outro, daqui a pouco é outro. Quando nós quisermos mensagens dos nossos entes queridos desencarnados, silenciemos a mente, acalmemos o mundo íntimo e oremos por eles. Eles nos atenderão.